Olá, sétimo ano, tudo bom? A prof está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os fungos, que é o que a gente está estudando agora em aula. Eu vou começar pelas características. A primeira característica é que são seres eucariontes, ou seja, são seres que possuem células e essas células possuem núcleos. São seres heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento, né? Precisam utilizar outra fonte para se alimentar, que a gente vai ver todas aqui nessa videoaula. E podem ser uni- ou multicelulares, ou seja, eles podem ter apenas uma célula ou possuir várias células. Outra coisa que a gente viu já em aula também é como é formado o corpo de um fungo, né? Vamos começar pela menor estrutura, que são as células. Então, aqui eu desenhei várias células eucariontes, né? Grifei bem aqui que possuem núcleo, por isso que são chamadas de eucariontes, que o conjunto de várias células vai formar uma hifa. Então, quando eu tiver mais de uma célula, eu vou ter a formação de uma hifa. Quando eu tiver várias hifas, aqui eu tenho várias, eu formei um micélio. E quando eu tiver vários micélios juntos, eu vou formar um corpo de frutificação. Mas qual a função desse corpo de frutificação? A função dele é produzir os esporângios, que cada esporângio desse daqui, cada bolinha dessa laranja, aonde ele cair, ele vai formar outro fungo igualzinho a esse daqui que a gente viu. Então, número 1, várias células, né? Células eucariontes. Número 2, hifas. Número 3, micélio. E número 4, corpo de frutificação, tá? Sempre nessa ordem. Não esqueçam que várias células formarão uma hifa, que várias hifas formarão um micélio, que vários micélios formam o corpo de frutificação, que tem como função produzir os esporângios, que são importantes para a reprodução dos fungos. Outra coisa, né, um exemplo de um fungo multicelular é justamente esse, é um cogumelo. O cogumelo, ele é um exemplo de multicelular, porque como a gente viu nessa parte agora, ele é formado por várias células. Um exemplo de fungo unicelular que a gente estudou foi justamente os levedos, que é um tipo de fungo que serve para fazer o fermento que faz o pão. Então, todo o pão que a gente se alimenta foi graças a um fungo. O que esse fungo fez que ajudou na produção do pão? Se não tivesse o fungo, que é o fermento para fabricar os pães, o pão seria duro, porque o pão não cresceria. O que faz o pão crescer é um processo chamado de fermentação, que é quando um fungo ele reage com os ingredientes que a mãe coloca no pão, né? O leite, a farinha, o ovo, e aí ele acaba liberando gás carbônico e álcool. Professor, então o pão também tem álcool? Sim, só que esse álcool ele vai evaporar quando a mãe assar o pão. Por isso que a gente não vê a presença do álcool, e também é bem pequena a quantidade de produção de álcool. Agora, o gás carbônico a gente pode ver no pão. Quando a gente vê que o pão tá bem fofinho e a gente vê aquelas bolhas, aqueles buraquinhos no pão, aquilo lá foi o gás carbônico produzido pelos fungos, né? Através do processo chamado de fermentação, não esqueçam. E então, recapitulando, cogumelo é o exemplo de um fungo multicelular e os levedos são exemplos de fungo unicelular, ou seja, fungos que têm apenas uma célula. Outra coisa que a gente estudou também é a relação do fungo com outros organismos. Vamos começar aqui, que eu desenhei uma árvore, vocês sabem que eu não desenho muito bem, mas eu tentei. E aí, eu quis mostrar a parte aqui das raízes. Então, aqui eu tenho as raízes e essas partes rosa, vamos supor que são fungos. Quando os fungos se unem às raízes, a gente tem um resultado chamado de micorriza. O que é a micorriza? É quando o fungo fez um acordo aí com as raízes de um ajudar o outro e assim eles conseguem sobreviver. Exemplo,
O fungo, ele vai ajudar as raízes na absorção de água. Então, ele ajuda aqui a capturar a água do solo e entrega prontinho para a planta. E a planta de retorno, né? Ela pega a glicose, que é um açúcar produzido lá nas folhinhas da árvore, e traz para o fungo lá na raiz. Como o fungo é heterótrofo, ou seja, não produz o seu próprio alimento, ele precisa desse açúcar que a planta produz nas folhas para se alimentar. Então, foi um acordo de sucesso, podemos dizer assim, onde o fungo está ajudando a planta e a planta está ajudando o fungo também. Outro tipo que a gente estudou são os líquens. Os líquens é a união agora dos fungos, mas com as algas e não com a árvore. Então, os fungos e as algas também fizeram uma relação que se chama líquens, onde o fungo ajuda também nessa absorção de umidade para as algas, dá proteção para ela, que a alga vai viver dentro dos fungos, e as algas também vão ajudar dando alimento para o fungo. Ou seja, esse mesmo açúcar aqui que a árvore produz, a glicose, deixa eu anotar aqui para vocês não esquecer. A glicose que a árvore produz, a alga também produz. Então, como o fungo adora essa glicose produzida, então ele fez a relação também aqui com as algas. Só que quando é algas e fungos, a gente chama de líquens. Quando é fungos e raízes de árvores, de plantas, chamamos de micorrizas. Por isso, esses dois nomes aqui são extremamente importantes. Agora, uma parte triste, né? Nem sempre tudo é bom, é a parte das doenças. Infelizmente, os fungos, gente, eles também causam muitas doenças nos seres humanos. A gente tem aí o sapinho, que é uma inflamação, né, que ocorre principalmente na boca. A gente tem as micoses, que são doenças na pele, né, que a gente viu aí em sala que coça muito e pode originar até feridas. E vários outros tipos de doenças que a gente conversou. Mas não é... e a gente viu também que o fungo produz uma toxina que ataca o nosso fígado e aí pode causar, né, doenças até relacionadas ao câncer de fígado, a cirrose. E depois a gente viu que também tem um lado bom. Os fungos causam doenças, mas também nos curam de algumas doenças, causadas principalmente por bactérias. As bactérias, quando atacam o nosso corpo, elas são bem agressivas. E aí a gente viu, né, em aula que um estudioso lá, um cientista, estava pesquisando sobre bactérias, ele saiu de férias, quando retornou, ele viu que os fungos se alimentaram das bactérias. E com isso ele criou a penicilina, né, que é um antibiótico que até hoje é utilizado contra as bactérias. Quando a gente está com uma dor de garganta, que a garganta está muito inflamada, a gente usa amoxicilina para matar as bactérias que estão atacando a nossa garganta. Então, isso eu diria que é uma relação bem legal dos fungos com os seres humanos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e dúvidas chamem a prof no WhatsApp, ok? Beijo!